temos hoje um convidado especial, meu querido Lauro Trindade, também parceiro, consultor dos direitos da criança e do adolescente, já esteve na função de conselheiro tutelar, e nós vamos falar hoje de um tema muitíssimo importante, que é o poder do colegiado. Vocês que me acompanham aqui nas redes sociais têm percebido que eu tenho trazido aqui algumas aulas que falam de poder. É porque o poder, ele faz parte da nossa vida. E o poder nada mais é do que você colocar em prática, em ação, você ter atitudes que te levem a isso. Então, nós já falamos aqui do poder do não, do poder da ação, do poder do foco. E nós vamos falar aqui, juntamente com o Lauro, sobre o poder do colegiado. Eu recebo diariamente mensagens de conselheiros tutelares por todo o Brasil, questionando, indagando a posição dos seus colegiados. Então, bora lá para o nosso bate-papo. Deixa eu chamar aqui o meu amigo Lauro Trindade. Isis, boa noite. Deixa eu chamar aqui o Lauro. Deixa eu ver aqui, chamar o Lauro. Pra gente... Super tema que é tão recorrente, né? No dia a dia aí dos conselheiros tutelares, a gente ainda tem esperança viva, ardente dentro de nós, de que nós consigamos alertar os conselhos tutelares. Fala, Lauro Trindade! Boa noite, Larissa. Tudo bem? Tudo tranquilo? Boa noite para todos e a todas e a todos. Eu não sei como é que o pessoal fala esse todos com X no fim. Eu não sei, é todos e todas e todex, não sei. Boa noite para todo mundo que está aí, pronto. É isso aí. Lauro, querido, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A gente sobrevivendo aí a esse 1 ano e meio de pandemia. Aí, infelizmente, né, a gente vê isso diariamente, são quase 500 mil. Infelizmente, até semana que vem a gente vai atingir aí a casa dos 500 mil mortos por conta da Covid-19. Então, primeiro a gente tem que ser muito grato a Deus, né, por estar vivo, porque realmente esse 1 ano e meio aí de pandemia é um exercício diário de perseverança para poder se manter vivo, porque realmente não está fácil. Mas estamos aí na luta, estamos aí na guerra, estamos aí vivendo diariamente, fazendo esse trabalho super bacana, como você acabou de falar agora há pouco, né? O trabalho da mentoria, o trabalho da defensoria, dos direitos da criança e adolescente, da consultoria. E estamos aí, vivendo diariamente, né? Um dia de cada vez, porque agora... Nesse momento de pandemia, o que a gente tem que pensar é isso, né? Um dia de cada vez. E eu estou aqui tentando acertar meu celular, que ele está caindo direto, mas ele vai ficar firme aqui. Acho que fica. Vamos lá, tá lutando. Estou falando com o pessoal aqui, né? Que semana passada eu trouxe aqui algumas aulas falando sobre poder, né? Então, nós falamos sobre o poder do não, nós falamos sobre o poder da ação, nós falamos sobre o poder do foco. E a gente vai falar hoje sobre colegiado. Por quê? Eu sempre coloco ali nas minhas caixinhas de perguntas, eu faço ali algumas enquetes para o pessoal de assuntos que eles gostariam que nós abordássemos aqui. Sim. E é muito, muito forte a pedida para falar de colegiado. Então, a gente sabe que é uma temática muito importante, a gente sabe que muitos conselhos tutelares por todo o Brasil enfrentam muitas dificuldades com relação ao colegiado, a colegas que não querem agir dentro da legalidade, a imparcialidade, a falta de parceria, a falta de diálogo dentro dos conselhos tutelares, e a gente sabe que isso acaba prejudicando o grupo, tá? Então, a gente vai falar muito dessa temática hoje, e assim, sabe, pessoal, eu quero começar essa live trazendo para vocês um exemplo vivenciado por mim hoje, tá? Para vocês entenderem o quão importante é o fortalecimento e a presença do colegiado em diversas questões. Nós hoje estivemos reunidos com o judiciário daqui do município para discutirmos uma questão que é a única questão que falta nós resolvermos aqui dentro do município, tá? Que é a questão da execução dos conselheiros tutelares, né, em regime de plantão ou não, na execução do serviço de acolhimento institucional. Então, nós já conseguimos romper muitas distorções e arbitrariedades,
mas ainda nós ficamos com essa para debater e para discutir. E olha só para vocês entenderem quão importante é o colegiado. Porque quando nós agendamos essa reunião, nós somos 15 conselheiros tutelares. Todos estavam muito ansiosos, querendo essa reunião, todos esperançosos para que, de fato, nós pudéssemos ali estabelecer um fluxo, um protocolo, para que essa situação, de fato, fosse de uma vez por todas definida dentro do município. Porém, sabe, Laura, o que aconteceu? Na hora que a gente passou ali o horário e o dia da reunião para os conselheiros tutelares, foi assim, ó, um e outro pulando fora do barco. Olha. E largando ali 3, 4, 5 sozinhos para resolver essa demanda. Por quê? Porque, Lauro, os conselheiros e conselheiras tutelares lutam, gritam muito por direitos, por respeito, mas não se posicionam para conseguir isso. Quando tem a oportunidade de reunir com o judiciário, com o Ministério Público, com o prefeito, com as secretarias, com os demais atores da rede, para estabelecerem um fluxo, um protocolo, para se posicionarem, mostrarem para essas outras autoridades que têm competência, que têm conhecimento, que têm autonomia, não querem se indispor com as autoridades, não querem mostrar os seus rostinhos lindos ali e ficarem marcados. E aí, sabe, Laura, eu fico muito triste em ver essa questão, porque essa realidade, ela é uma realidade da grande maioria dos conselhos tutelares do Brasil. É muito fácil ficar lá dentro da sede do conselho tutelar reclamando do juiz que manda vocês fazerem acolhimento institucional, fica reclamando do promotor que determina determinada coisa, fica reclamando do delegado que manda ir na delegacia participar de oitiva de adolescente, reclama que tem que fazer abordagem de rua, mas aí reclama, não estabelece plano de ação, não faz o que precisa ser feito e depois quer achar ruim. Quando tem a oportunidade de debater, de discutir, de demonstrar sua autonomia, sua autoridade, de exercer ali, né, a sua autonomia como profissional, vão pulando do barco, vão todo mundo saindo e vão largando ali meia dúzia, 5, 4. E aí, Laura, para finalizar aqui, você sabe qual foi a primeira fala do juiz quando nós adentramos a sala dele? Vocês são 15, vocês estão aqui em 5. Vocês são muito desunidos mesmo. Então, né? Olha a fala do juiz. Vocês são 15, vocês estão aqui em 5 para discutir um assunto tão importante desse, uma temática tão importante dessa, que poderia estar revolucionando, que poderia estar sendo modelo para outros municípios. De fato, nós não vamos conseguir chegar aqui em um denominador comum com vocês só em apenas 5 conselheiros tutelares. Ainda que vocês me digam que vocês têm os 15 o mesmo pensamento, eu só vou ver a autonomia de vocês, a força de vocês, quando eu de fato perceber que os 15 estão envolvidos e estão unidos nessa temática. Ou se não é os 15, o colegiado, os 5 estão envolvidos nessa temática. Então, sabe, Lauro, nós saímos dali hoje, foi uma conversa muito amistosa, muito produtiva. Nós tivemos ali alguns avanços, vamos ter mais reuniões para a gente fechar esse protocolo e esse fluxo, porque é importante a gente ter esse diálogo com os demais atores, para que eles entendam como vai funcionar. Mas eu saí dali, sabe, Lauro, com uma tristeza profunda no meu coração, de saber que tem conselheiros e conselheiras tutelares, que são exímios profissionais, que são profissionais que se dedicam, que estudam, que buscam capacitação, que estão fazendo sempre formação de um jeito ou de outro, e que muitas das vezes os deixam sozinhos para encarar essas autoridades que têm muitos argumentos para debater com vocês, por medo, por receio, por insegurança, e é por isso que nós sempre falamos aqui
que os conselheiros e conselheiras tutelares só vão conseguir atingir os resultados quando adquirirem conhecimento, colocar esse conhecimento em ação, aí sim vão ter resultados. Mas enquanto ficarem apenas debatendo em corredores, dentro de sede do conselho tutelar, não exterioriza isso, não leva isso para fora, porque para eles é muito cômodo. Enquanto vocês não reclamarem, não baterem o pé, não se posicionarem, eles vão continuar mandando vocês fazerem coisas que não são das atribuições de vocês. Vocês são os únicos profissionais que têm o dever e o direito de começar a se posicionar e a falar não. Então, sabe, Lauro, eu estou dividindo isso aqui com vocês e vem a calhar com o assunto de hoje, o colegiado, porque é uma realidade ferrenha na maioria dos conselhos tutelares, essa questão de não haver essa parceria, não haver esse coleguismo, não haver essa integração, esse mesmo objetivo, essa mesma meta a ser alcançada. E nós estamos falando ali de direitos de todos, porque os bônus vão vir para todos, sem exceção. Mas na hora de ir atrás, de buscar, de bater de frente, de dialogar, de discutir, de se posicionar, não quer ir, é meia dúzia, é 2, 3, é 5. Então, pessoal, eu queria muito que vocês prestassem atenção nessa live aqui hoje, porque nós vamos trazer pontos aqui importantíssimos. E o Lauro já esteve na posição que vocês estão. Ele já passou por esses mesmos problemas. E, pessoal, olhem só, nós que estamos aqui hoje do outro lado, dando consultorias, dando treinamentos, dando mentorias, nós não estamos falando pelos cotovelos, nós estamos falando daquilo que nós vivenciamos, daquilo que nós passamos. Nós passamos por todo o processo que vocês estão passando e nós sabemos a melhor forma de ajudar vocês. Nós temos a condição de encurtar o caminho para vocês, porque para nós poderia ter sido um processo muito longo e doloroso. E nós hoje podemos dar para vocês caminhos curtos, para que vocês passem por muito menos coisas que nós estamos passando. Então, sabe, Laura, eu queria passar para você, e eu queria que você falasse um pouquinho para a galera que está aqui conosco, sobre o quão importante é o colegiado e o poder que o colegiado tem. Tá? Eu queria que você falasse conosco agora. Eu vou aproveitar que você deu esse gancho aí, que foi um momento de reflexão, né? Assim, bem emocional, né? E aí, eu vou fazer primeiro uma música aqui, que tem a ver com o que a gente vai falar, o poder do colegiado. Quando a gente ouve isso, né? Eu te confesso que eu tento, e assim, é muito de mim, assim como é seu também, de tentar empoderar os conselheiros tutelares e mostrar para eles que eles precisam ser fortes, ser como leão, ser como leoa, empoderados. Mas, infelizmente, muitos conselheiros às vezes se veem ainda como gatinhos. Se vê como um gatinho é o de menos. O problema é quando você não consegue entender que o poder do colegiado só existe quando existe um colegiado. Deixa eu fazer uma música aqui que tem tudo a ver, e aí a gente vai começar a dialogar um pouquinho mais. Que é uma canção que eu fiz uma versão da música Pra Sempre Eu Vou Te Amar. Em cima dessa música eu fiz uma versão, não é? Que eu esqueci o nome da música, mas eu vou cantar, que tem tanto tempo que eu não canto que eu esqueci. Eu acho que é Não Se Empoderar, sei lá, vamos lá, é assim, ó. Eu sei que nada irá mudar se não tiver a reunião e não deliberar. Eu sinto tudo desmoronar. Olho pra vocês com dor, sem ter o que falar. Não é bando, nem grupinho, é colegiado de CT. E não dá mais pra esconder e não discutir. E assim vão ficar. É já assim.
parar que eu tô errando. É tanto tempo que eu não toco a música que eu tô errando as notas todas. Tá mais feio do que qualquer outra coisa. Então, sabe o que é engraçado? É que assim, quando você olha pro ECA, né, para a Lei 8.069, para o Estatuto, você não tem do primeiro artigo ao último, do artigo 1 ao artigo 267, da primeira página à última página, a palavra colegiado. Não tem, não existe isso. Não tem. Ele está ali subentendido, ele está ali escondido, mas é bacana, porque é necessário que os conselheiros tutelares entendam que nem sempre vai estar tão à mostra algo para que eles possam entender o que é colegiado. Olha só, o órgão conselho tutelar, né? Está lá no artigo 131. O órgão conselho tutelar. Quando está falando do órgão conselho tutelar, que ele fala que ele é autônomo, não jurisdicional, permanente, encarregado pela sociedade, ali ele já está falando do colegiado. Ali já é o colegiado. O órgão é o colegiado. É uma das raríssimas vezes que você vai ver na língua portuguesa, e a nossa língua portuguesa ela é riquíssima, mas das raríssimas vezes que você vai ver que a singularidade leva para a pluralidade. Porque quando fala o órgão, está falando o colegiado também. E quando fala o colegiado, apesar de ser singular, é o colegiado na pluralidade. São todos os 5 conselheiros tutelares, todos os 5 conselheiros tutelares. O quão é difícil o conselheiro tutelar ele entender que existe uma linha tênue, e aqui eu exemplifico, aqui é autoridade, aqui é autoritarismo, e ele não consegue adequar, porque uma coisa tem que se adequar à outra. Eu diria melhor, não se adequar, eu diria que o autoritarismo ele não pode existir, a autoridade ela tem que ser exercida, né? O Luciano Bettiati, uma vez, há muito tempo atrás, eu vi uma live dele, ainda na época que se fazia live lá no YouTube, e ele falava o seguinte, que a autoridade do conselheiro tutelar não está de forma alguma num crachá, não está num colete, a autoridade do órgão conselho tutelar e do seu colegiado não está numa carteirada, a autoridade está na sua caneta, está na deliberação, está na requisição, na aplicação, no encaminhamento, e acima de tudo está em um colegiado entender que eles precisam estar unidos o tempo todo. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, ninguém é obrigado a amar ninguém, ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém, ninguém é obrigado a frequentar a casa de ninguém, mas há uma obrigação simples de se respeitar. Infelizmente, na maioria dos casos, e eu, como conselheiro, ex-conselheiro tutelar, também passei muito por isso. Você que está hoje conselheira tutelar, além de, né, você deve passar por isso, é absolutamente normal. Infelizmente, nós convivemos, né, com pessoas que nós não conhecemos. Por exemplo, você mora num município grande que são 3 conselhos tutelares. Aqui no meu município é um conselho tutelar. A gente se encontra em determinado momento, a gente não se conhece, a gente nunca se viu na vida e a gente começa a ter que se relacionar. E é difícil, porque você tem um que é da igreja evangélica, outro que é da igreja católica, um outro que é de religião matriz africana, você tem outro que é kardecista. Eu estou falando só fazendo uma alusão na questão da religião, ou seja, são mentes diferentes, pensamentos diferentes, pessoas diferentes. E aí não tem como se ter poder. E aí a gente entra para a parte do desrespeito. E quando tem um desrespeito, aí automaticamente você vai acabar se inserindo também dentro do colegiado a desunião. E a desunião simplesmente vai fazer com que se viole o artigo 6º do ECA. E o artigo 6º do ECA vai dizer que tudo que se está, eu vou transliterar, tá? Vou falar nas minhas palavras mais simples. Tudo que está dentro do estatuto correlativo a direito fundamental de criança e adolescente é inerente à criança e adolescente e não interessa o que eu penso ou deixo de pensar. Eu não estou no conselho tutelar para usar o órgão. Eu sempre utilizo essa fala. Eu não utilizo o órgão conselho tutelar. Ele é que se utiliza de mim. Então, eu queria começar esse momento, até uma reflexão, trazendo isso para os conselheiros. É necessário se ver como autoridade, mas não é ser autoritário, não é pisar nas pessoas. Eu falo muito assim, Larissa, e agora eu repasso para você. Tem muito conselheiro tutelar, e hoje eu vi até no grupo de WhatsApp, mas o município está me obrigando. Eu fiquei assim, agora eu posso falar porque eu tenho cabelo, então eu estou quase arrancando meus cabelos, né? Quando eu não tinha, eu podia falar. O conselheiro fala assim, o município está me obrigando a assinar folha de ponto. Eu não aceito porque nós somos autônomos. Dá vontade de eu entrar por dentro do celular,
no grupo de WhatsApp, sem brincadeira, pegar aquele abençoado pelo rosto, né, e fazer um carinho nele, que a gente não pode falar outra coisa, né? A gente tem que, nesse momento, tem que falar assim, me dá graça, que se me der força, eu acho que eu dou cadeirada em alguém. É óbvio que o Conselho Tutelar é autônomo nas deliberações, nas ações, no órgão Conselho Tutelar. Autônomo enquanto deliberador, enquanto encaminhador, enquanto aplicador de medidas, mas ele não é autônomo administrativamente. O 131 fala da autonomia, mas o 132 fala que ele é órgão integrante da administração pública local. Então é óbvio que você precisa assinar a folha de ponto. Isso não é autoridade, isso é autoritarismo quando você se levanta contra a prefeitura. Porque quem paga o teu salário é a prefeitura. Não vai assinar a folha de ponto, não vai receber o salário. E é isso mesmo, né, Laura? Isso está lá no artigo 132, se vocês olharem lá, 131, 132, 133, 134, está muito claro isso. Então, é o executivo local, através de lei municipal, que vai estabelecer local, horário de funcionamento, é quem vai pagar a remuneração. Então, eu sempre falo muito aqui, as pessoas confundem, às vezes, a autonomia do Conselho Tutelar com o autônomo profissional liberal, o autônomo da CLT. Até e não tem nada a ver, porque o profissional autônomo, ele não tem horário para cumprir, ele não tem nada disso. Nós não, nós estamos sim, né? Nós temos uma lei municipal que rege o nosso horário de funcionamento, então nós temos local para funcionar, tem a questão relacionada aos sobreavisos ou plantões, né, e tal. Então nós precisamos ter esses cumprimentos sim. O que nós precisamos trazer para vocês aqui, pessoal, é o quão importante é o colegiado do Conselho Tutelar. O poder que o colegiado tem. Como disse aqui o Lauro, nas deliberações, nas requisições, nos encaminhamentos, são tantas as atribuições que o órgão colegiado pode deliberar em favor, né, da defesa dos direitos da criança e do adolescente. Agora, nós estamos trazendo aqui essa reflexão, essa perspectiva para as questões, muitas das vezes, em que os colegiados, o órgão Conselho Tutelar, ele é determinado por uma outra autoridade a executar um serviço ou um programa de atendimento que não lhe cabe. E aí, nós precisamos, para crescimento do órgão, nós precisamos estar sempre nos reunindo em colegiado. Sabe o que eu vejo muito, sabe, Laura? Não é o caso nosso aqui, porque a gente tem essa frequência de reunião toda semana, 2, 3, 4 vezes, se for preciso, colegiado. Não só para discussão, né, das deliberações, mas para estudar mesmo, porque eu falo muito assim, que o meu colegiado hoje é um colegiado muito responsável e muito forte. Então, a gente conseguiu implementar isso na mente dos colegas para a gente trabalhar em união. Quando eu falo da desunião, eu falo da desunião relacionado aos 3 conselhos tutelares, porque somos 15. Então, com relação ao meu conselho, nós temos a nossa meta, o nosso objetivo, a nossa mentalidade muito bem direcionada, focada, certinha. O que não acontece é com os demais. Mas, havendo 3 conselhos, nós precisamos trabalhar de uma forma unificada. Não dá para o conselho 1 agir de uma forma e o conselho 2 e 3 agir de outro. Isso acontece então, demais. Por que acontece? Muitas das vezes, o que acontecia, Laura? Às vezes, por exemplo, o delegado ligava num plantão para acompanhar a oitiva de adolescente. Nós nos posicionávamos, batíamos o pé e não íamos. Mas se isso acontecesse na região de outro conselho, o conselheiro ia. E aí o que ficava? Opa, os conselheiros que vêm são os ótimos, são os bonzinhos. Eles são os conselheiros bons. E os que estão dentro da legalidade, que se posicionam, são os conselheiros arrogantes, prepotentes, que gostam de encrenca, que gostam de briga, que gostam de bater de frente, né? E eu sempre falo muito isso aqui, que conselho tutelar bom não é o que faz o que todo mundo quer que ele faça. Conselho tutelar bom é aquele que conhece das suas atribuições, que sabe o que está fazendo, que se posiciona dentro da legalidade. E vou falar mais para vocês, todas as vezes que vocês abrem mão
de levarem um assunto que está recorrente para discussão, para diálogo, vocês continuam aceitando por medo, por receio, porque não conseguem se posicionar, vocês estão assinando a caneta, assinando, aliás, a ficha de incompetência de vocês. O que o juiz deixou muito claro lá hoje, falou assim, gente, vocês estão 15, vocês estão aqui em 5, como vocês são desunidos? Cadê a força de vocês? Né? Vocês são um grupo, vocês precisavam estar mais, né? Vocês precisavam dialogar mais entre si. Por que ele falou isso? Porque até ele percebe que há divergências em entendimentos, em ações. Por isso é importante estabelecer dentro dos conselhos tutelares o regimento interno, para que não haja essas divergências de ações, de deliberações. Um faz de um jeito, outro faz de outro jeito. Por quê? Porque, pessoal, um encaminhamento por um conselheiro, ele não tem valor nenhum. O encaminhamento, ele é do colegiado. A requisição é do colegiado. As medidas são aplicadas pelo colegiado. Não existe ação unilateral. Não existe ação do conselheiro. Ela não tem valor. Então, nós precisamos entender que nós precisamos começar a perceber a necessidade de haver dentro dos colegiados um diálogo muito forte, muito ferrenho, com relação a essa parceria. Porque eu recebo queixas a todo momento, falando que, olha, eu estou desistindo, realmente não dá mais, eu pedi a graça, porque, olha, meu colegiado não adianta, eles querem agir fora da legalidade, eles não querem agir na legalidade, preferem satisfazer a vontade do secretário, preferem atender ali o pedido do vereador, preferem cumprir ali a determinação ilegal do juiz, do promotor, do delegado, do que se indispor. E assim, gente, eu falo para vocês, aí vai ficar muito difícil mesmo vocês conquistarem os direitos que vocês querem. Vai ficar muito difícil, muito longe de vocês alcançarem as metas e objetivos que vocês tanto almejam. Porque a nossa luta, a luta do Laura, a minha luta, da Maduca, do Emerson, do Betiati, de tantos outros colegas, que são muitos, é que vocês consigam direitos que talvez nós não conseguiremos agora, não, eles não conseguiram, talvez eu não vou conseguir, mas que vocês consigam, que a semente fique ali plantada e ela comece a germinar. Muitas ações, nós não vamos colher os frutos, mas aqueles que irão nos suceder vão colher frutos de plantações que vocês semearam. Então, vocês não podem desistir. É difícil, é desgastante, né? A gente recebe aqui comunicado de conselheiros que os colegas viraram a cara, ficam fazendo sarro da cara, maltratam, desrespeitam. E isso é muito triste, porque a gente precisa, como o Lauro disse, você não tem que amar ninguém, você não tem que ser amigo íntimo de ninguém, mas você tem um dever de respeitar. E dentro do colegiado, não interessa a sua posição lá fora, da sua religião, do que você acha, do que você pensa. Ali dentro do colegiado é para você cumprir o que está na lei. Então, não adianta você querer levar ali o que você acha, o que você pensa de forma unilateral. Então, Lauro, eu fico assim, sabe? Hoje foi um dia assim, bem de reflexão mesmo, assim, para mim e para os demais, porque eles tiveram a oportunidade de ouvir isso de uma autoridade, que a própria autoridade, né, chegou e falou assim, gente, vocês são 15, vocês estão em 5. Cadê a unidade de vocês? Cadê a força de vocês? Cadê o grupo de vocês? Todos vocês querem esse benefício de verdade? Querem que esse fluxo ele se estabeleça, ele aconteça? Todos estão de acordo em deliberar isso? E aí fica difícil, né, Laura, você chegar e falar assim, sim, todos querem. E aí depois você passa vergonha, porque aí o juiz encontra com um ou outro no meio da rua, ou no fórum, numa audiência, ele te desmente. Não, doutor, não falei nada disso, não. E não, isso, não falei nada disso, doutor. É bem viu, assim, o senhor pode continuar mandando,
O senhor pode continuar fazendo o jeitinho que o senhor achar aí que nós vamos fazer, nós somos parceiros. E aí, Laura, a gente fica assim um pouco triste, mas a gente não pode deixar a peteca cair. E eu tenho muito forte comigo a convicção de que a gente precisa deixar um legado. De nada vale você passar por um órgão tão relevante, tão importante igual o Conselho Tutelar, e você não deixar legado nenhum, você não deixar saudade nas pessoas, você deixar ali uma lembrança de que, né, eis aqui um conselheiro, um profissional que lutou pela categoria, que vestiu a camisa, que peitou, que se posicionou, que se colocou de pé, que não mediu esforços, do que você sair dali e falar assim, ixi, aquele conselheiro ali, nossa, faz pau mandado, fazia tudo que os outros queriam, não fez nada, não ajudou em nada, não melhorou nada. Então a escolha é de vocês. Que profissional que vocês querem ser? Como vocês querem ser lembrados? Laura, passo para você. Hoje você tá bem reflexiva. Está bem reflexiva. Hoje eu estou bem. Tem uns pontos que a gente precisa colocar, porque a gente não consegue entrar num debate e até num embate se a gente não fizer a utilização de forma correta da lei. Agora há pouco mesmo uma colega colocou aí uma mensagem, né? E essa... Estão falando que eu estou sério? O pessoal está falando que eu estou sério, que eu estou com o olho ardendo. Então, assim, perdi aqui no raciocínio. Então, assim, a gente não pode entrar em debate e embate, né, com as pessoas se a gente não tiver, de fato, assim, um pouco de entendimento da lei. Agora há pouco uma colega colocou, olha, o Conselho Tutelar faz deliberações e a assistência social vai lá e simplesmente desfaz tudo. Bom, primeiro a gente tem que entender o que diz o artigo 137 do ECA, né? O artigo 137 vai dizer que as determinações do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judicial por quem tenha legítimo interesse. Ou seja, o que eu costumo dizer, o juiz não pode, tipo, acordar hoje e falar assim, olha, eu não vou mais, eu não quero essa decisão do Conselho Tutelar. Ele, por si só, ele não pode fazer isso, muito menos o promotor. Porque o promotor, ele não tem poder de determinar algo. Ele tem o poder de peticionar ao juiz para que o juiz traga alguma coisa para determinar alguma coisa com o Conselho Tutelar. No certo, o promotor, ele poderia solicitar ao Conselho Tutelar que fizesse alguma coisa. Então, dito isso, ninguém pode simplesmente desfazer uma determinação do Conselho Tutelar se não for por via judicial. Outro ponto é o próprio artigo 249 do ECA, que vai falar sobre descumprir dolosa ou culposamente, aí vai falar as determinações e coloca lá do judiciário e coloca o Conselho Tutelar. Então, uma alusão que eu sempre trago dizem por aí que determinação judicial se cumpre, né? Na verdade, determinação judicial, ela se cumpre, mas ela pode ser reconsiderada se eu pedir a reconsideração. Eu tenho que indicar ao juiz de que aquela determinação dele também é errada, porque assim como um colegiado de um conselho tutelar delibera equivocadamente, determina equivocadamente, um juiz também delibera por ele mesmo, né, e determina equivocadamente. Se tiver errado, pede reconsideração. Se continuar errado, aí você tem a opção de fazer ou não fazer, né? E aí até o final das consequências, que infelizmente pode até vir uma determinação de um juiz pedindo que você seja conduzido coercitivamente a uma delegacia de polícia. Pode acontecer, mas você tem direito à ampla defesa, contraditória, está lá no artigo 5º do Estatuto da Criança e Adolescente. Dito isso, a gente só pode debater, combater e embater com as pessoas se a gente souber da lei. Senão, a gente vai ficar sendo enrolado. O que acontece muitas vezes que você traz? Muitas vezes é uma decisão monocrática, apenas de uma pessoa, né? Muitas vezes o Conselho Tutelar se torna mesmo uma monocracia. Ou seja, é aquele conselheiro que decide. E, infelizmente, eu sou absolutamente contra figura de presidente e coordenador do Conselho Tutelar. Aí me pergunta, Lauro, por que você é contra? Porque, primeiro, é uma figura que não foi criada pelo Estatuto. É uma figura que foi criada pela cultura, né, ao longo dos 31 anos. E o problema não é a figura do poder que se tem.
E se você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Eu vou fazer uma alusão como igreja evangélica, por exemplo, tá? O cara é um ótimo obreiro de porta. Ele fica na paz do Senhor, Deus é bom, a graça e paz, mantos, terra, labaçúbia, e por aí vai. O cara é excelente, tá? Mas aí botou esse cara, consagrou ele pastor, ele vai ser uma porcaria de um pastor. Por quê? Porque ele vai pisar nas pessoas, ele vai humilhar as pessoas, ele vai, de repente, tomar o dinheiro de forma indevida. Ou seja, ele era excelente, ele se tornou ruim por conta daquilo onde ele foi colocado. E é o que eu vejo na questão do presidente e do coordenador. Conheço excelentes coordenadores, excelentes presidentes, mas eu conheço também presidentes e coordenadores que levam chave do carro do Conselho Tutelar para casa, só ele tem, só ele que faz a ata da reunião, só ele que faz o regimento interno, só ele que ele recebe um salário a mais por ser presidente, aí é uma briga danada dentro do colegiado. Então, são essas coisas que vão acontecendo. É muito difícil a gente debater o poder do colegiado, quando, na verdade, eu vou falar uma coisa que talvez a gente tem 72 pessoas, mas eu vou falar de coração, né? Você pode ficar até mal, mas eu prefiro falar a verdade do que, de repente, ficar passando pano. Nós nunca teremos poder do colegiado do Conselho Tutelar, porque nós temos, infelizmente, conselheiros tutelares que são absolutamente frouxos, que não conhecem o que são, como são e para o que estão. O próprio 131 do ECA vai dizer que o Conselho Tutelar, digo, os conselheiros, eles são escolhidos pela sociedade. A sociedade empodera, escolhe, pega fila, sol, cerração, chuva, frio, uma escola única com uma urna, 4.000 pessoas votando, uma votação não obrigatória para colocar um conselheiro lá que ele é frouxo. E quando digo ser frouxo, eu não estou dizendo que o conselheiro tem que ser aquele cabra macho, aquele cara que anda com a peixeira para cima e para baixo, para meter o pé lá na porta do prefeito e dizer que é ele que manda, ele que faz acontecer. Não, eu estou falando de exercer a sua autoridade. Só que assim, não se pode exercer autoridade lá fora se você não aprender a conviver dentro do colegiado. E é esse que é o grande problema. Olha, eu meio que ando cansado, sabe? Digo para você de coração, ando cansado de falar as mesmas coisas para os conselheiros e eles perguntarem as mesmas coisas e eu falo, caramba, mas você não entende que você é autoridade? Você não entende que você tem esse poder? Você não entende, tá lá, não sou eu que estou dizendo não. É o artigo 131, é o 136, é o 95, tá? São tantos e tantos artigos no ECA que dizem isso para você. Eu me lembro que eu estive uma vez num evento e aí eu fiquei meio envergonhado. Se tiver uma galera, eu não vou falar o estado, não vou falar o município por ética. Mas se tiver uma galera que estava lá, eles vão lembrar disso que aconteceu. Eu estava sentado e estava uma magistrada do meu lado e estava o presidente dessa associação, né, do meu lado também. E aí a magistrada me levanta e ela olha assim, em outras palavras, vou amenizar, tá? Eu queria dizer que os conselheiros... Ih, não posso falar com sotaque, senão a pessoa vai entender. Eu queria dizer que os conselheiros tutelares... Olha aí, ruim. Os conselheiros tutelares, muitas vezes, eu coloco demanda que não é para eles, eu coloco documento que não é para eles, porque eu preciso fazer o processo seguir, mas não vai um na minha porta para poder reclamar, não vai um na minha porta para dizer que está errado também. Não adianta ir reclamar na minha porta e não dizer por que está errado, né? Aí eu me lembrei, poxa, ela está falando o que eu digo sempre, diga não, mas fundamente o seu não. E aí os conselheiros ficaram olhando para a cara dela, tipo assim, poxa, mas o que eu vou fazer? É uma juíza, mas ela pode sim ser contestada, sem problema nenhum. Mas para haver uma contestação, tem que ter uma constatação. Uma constatação de que você tem conhecimento de causa do que você está falando. E tem conselheiro tutelar que não conhece nem o ECA, não lê o ECA, não estuda o ECA. Tem colegiados de conselho tutelar, e olha bem, fica aqui o puxão de orelha mesmo, porque a gente está falando sobre o conselho tutelar e o poder do colegiado. Tem conselheiro tutelar, conselho tutelar, que são 5, obviamente, e trabalha um na segunda, um na terça, um na quarta, um na quinta, um na sexta, e tem reunião de 6 em 6 meses. Tem colegiado do Conselho Tutelar que trabalham 2.
mas na segunda-feira os dois que trabalham não conversam com o que trabalha na terça. E aí todas as informações pertinentes ao plantão, que é o administrativo ou sobreaviso, eles não passam para o dia posterior porque eles têm briguinha com o outro, né? Tem problema com o outro, rusga com o outro, tem problema com o outro. E aí não passa a informação. Aí aquele pessoal que foi na segunda-feira, aquela família que foi atendida, que precisa voltar na terça-feira, não tem informação nenhuma. Por quê? Porque o conselheiro tutelar, a conselheira tutelar fez o quê? Pegou o ofício, abriu o seu armário, botou lá dentro do armário o ofício, trancou com a chave, e aí a secretária, a escriturária do conselho tutelar, liga para a conselheira ou para o conselheiro, fulano que teve aqui ontem está aqui hoje, e a documentação a gente não acha. Aí o que o conselheiro responde? O caso é meu, é tudo meu. Ninguém mexe, mas ela vai voltar só na outra semana. Por quê? Ela trabalha uma vez na semana, vai voltar só na outra semana. Então são essas coisinhas que quando a gente começa a dialogar sobre a questão do poder do colegiado, eu tenho, quando você trouxe esse tema, eu te confesso, eu fiquei até com medo. Porque eu falei assim, olha, se eu falar... a gente tem essa mania, né? Mais voltada para essa questão de coach e tal, de empoderar, de dar essa vai meu filho, minha filha, você é poderoso, você é poderosa e tal. Mas a gente tem que ser correto. O negócio tá ruim, o negócio tá difícil. Tá? E é uma fala de alguém como você também, né? Que trabalha, que palestra, que faz formação, que faz mentoria, e a gente vê o quanto tem sido difícil. Eu estou vendo essa luta dos conselheiros tutelares pela questão da vacina. Outro dia eu falei para um conselheiro, caramba, cara, vocês estão brigando com o município, que é externo, né? O prefeito, o secretário de saúde, pela vacina. Não é que você não tenha direito, tem direito, mas vocês brigam com os caras lá fora, né? Mas aqui dentro é uma desunião, aqui dentro ninguém se une, aqui dentro é cada um por si, e Deus, quiçá, que seja a favor de todos. Então são essas pequenas dificuldades. Então retomo lá no que eu comecei no 137 e no 249. Quer debater? Quer bater de frente? Então, ECA. Se você não conhece o ECA, não adianta de nada. Se você não conhece o ECA, você não está conhecendo nada. É a mesma coisa de um cristão que não gosta de ler a Bíblia, que não conhece a Bíblia. Vai perguntar se o advogado não conhece do Código Penal. Vai perguntar se um professor não conhece um pouco de LDB. Vai perguntar se o assistente social não conhece um pouco de LOAS. E por aí vai. Agora, o conselheiro tutelar, ele quer viver no tipo assim, parece, sabe? E agora eu passo para você. Parece que quando a gente era criança, que não estudava, a gente ficava olhando para o céu assim, orando, Senhor... Me mostra, Senhor, qual é a nó, é o quê? Quanto é que é 2 mais 2? Eu falava, tenho nada a ver com isso, dá teu jeito. E aí o que a gente fazia? A gente olhava para o lado, né? Você não, que você parece, tem cara de que era com a menina estudiosa, mas esses caras, tipo o Lauro, olhava para o lado e ficava fazendo aquela cola, né? Colava do colega, ainda fazia uma cola errada e ainda tomava um 0. Então, assim, tem muito conselheiro que quer viver na cola. Se não estudar, se não conhecer, vai ser engolido o tempo todo. Ô, Lauro, e é isso mesmo. E é o que a gente percebe, né? Eles querem deixar aqueles que estão sempre ali buscando para o conhecimento, buscando ali estarem, né? Colocando em ação o conhecimento, eles querem os famosos mochilinhas, né? Querem conseguir os bônus nas costas daqueles que realmente estão buscando conhecimento, capacitação, né? E assim, porque a gente dá a cara a tapa, porque a gente se empodera, porque a gente busca conhecimento, o conhecimento ele é libertador, ele te empodera, ele te dá condição de se posicionar, ele te faz agir. Então você tem argumento para ir, para debater, para falar, para discutir, e eles aproveitam isso e querem ganhar as coisas nas suas custas, nas suas costas. Sim, e perdem a noção de que os bônus são para todos. E você falou uma questão aqui de coordenador e de presidente, e assim, eu tenho assim, falo muito bem aqui, a gente tem os defeitos, cada um pensa de um jeito, às vezes a gente entra em debates, discussões, mas nós temos uma maturidade muito grande profissional, uma ética profissional muito grande, eu falo do meu colegiado, e entender essa questão de coordenador e de presidente, porque a decisão ela é do colegiado, ainda que seja coordenador, ainda que seja presidente por 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele não está acima dos demais.
E não é só a questão de presidente e coordenador, tem aquela questão, o que teve mais votos é o que tem mais direitos. O que tem menos votos não tem direito de escolher uma sala melhor. O coordenador, ele tem que participar de todas as reuniões. O presidente é o único que pode ter a chave da sala. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Todas as decisões devem ser colegiadas. Você pode ser presidente, coordenador, papa, pastor, quem for. É o colegiado. E você, coordenador ou presidente, você está subordinado às decisões do colegiado e ponto. Você não é mais do que ninguém, você não é melhor do que ninguém. Quando você entra ali para o Conselho Tutelar, você pode ter tido 50 votos, o quinto colocado e o primeiro 5.000. Entrou ali dentro, querido. É o conselheiro, tem a mesma autonomia, tem o mesmo poder, tem os mesmos direitos, tem os mesmos deveres, é igual o vereador. Não tem o vereador que o que ganhou 5.000 votos, o que ganhou 1.000, o que ganhou 5, tem mais salas, tem mais assessores. É tudo igual para todo mundo. Entrou ali dentro, preencheu a vaga, você é aquela autoridade. Então, pessoal, olha só. Esquece esse negócio de coordenador tem mais benefícios e direitos, que presidente tem mais. Isso não existe. E eu acho o seguinte, a gente precisa aprender a reconhecer as habilidades dos colegas e começar a distribuir algumas coisas, porque tem colegas que têm mais habilidades em algumas coisas do que outros. Né? Por exemplo, lá no meu colegiado, sempre que a gente reúne para fazer ata, é sempre eu ou um outro colega que redige a ata. Por quê? Porque a gente já está acostumado e tal a redigir, tem uns termos legais ali, tal. Então, a gente assume isso. Tem colegas que têm ali mais facilidade para mexer nas questões operacionais, né? Conseguem ali achar melhor ali os prontuários, localizar e tal. Então, pessoal, é uma integração, é uma união. Por exemplo, sempre que vai fazer algum documento, encaminhar um ofício para uma autoridade ou outra, os colegas me pedem para revisionar. Por quê? Porque tem a questão legal, né? A questão ali de colocar os termos adequadamente, como que vai pedir, dos fatos, né? Da síntese dos fatos, do direito, dos pedidos. E a gente tem essa dinâmica. Então, é união, vocês precisam se unir. As classes que mais ganham direitos e benefícios são as classes mais unidas. Vocês já viram os magistrados desunidos? Você já viu o juiz ficar falando mal de outro juiz? Você já viu o delegado ficar metendo o pau e falando mal do outro delegado? Vocês não veem isso, gente, porque é uma categoria forte, eles se respeitam, eles têm ética profissional, eles podem até não concordar, mas ninguém vai sair falando mal do outro. Agora você chega nos conselhos tutelares, conselheiro, falando mal do outro conselheiro, do atendimento do outro conselheiro. Ei, cada um tem uma forma de atender, tem uma dinâmica de atendimento, né? Cada um tem um estilo profissional de atender. Tem pessoas que estão ali no conselho tutelar que não tem um curso superior, não tem uma formação, né? Até porque a lei nem exige isso como requisito. As pessoas aprendem muito ali na prática, mas precisam buscar, né? Porque a gente também não pode fazer documento de qualquer jeito, nós não podemos fazer um atendimento de qualquer jeito. Mas nós precisamos estabelecer ali dentro do colegiado essas dinâmicas, essas regras, esses protocolos. E outra, pessoal, ter humildade de reconhecer e falar, eu não sei, eu não dou conta, por favor, você me ajuda, eu preciso da sua ajuda, você pode me auxiliar nisso, né? E você ter essa empatia, você ajudar, colaborar, porque é o nome do colegiado que está em jogo. Se vocês vierem receber uma representação, um processo judicial ou administrativo, é todos os 5. É todo mundo. Então, pessoal, façam o que tem que fazer da forma certa, da forma correta. Busquem dialogar dentro dos colegiados. Tirem dias da semana para vocês estudarem o estatuto, estudarem a resolução do CONANDA, estudarem leis afins.
Porque, como o Lauro disse, para você encarar um juiz, um promotor, um delegado, um secretário, um prefeito, você precisa estar munido de conhecimento. Você precisa ter um embasamento legal para poder abrir uma discussão. Aí vocês chegam lá numa reunião com o juiz, ninguém fala nada, ninguém manifesta nada. Qual que é a impressão que vocês passam para o juiz? Que, infelizmente, vocês são incompetentes. Vocês não sabem nada e não fazem nada. E é por isso que eles deitam e rolam. Mandam vocês fazer de tudo, porque eles sabem que vocês ainda não conseguiram enxergar a autoridade de vocês. E eu sempre falo muito aqui, sabe, pessoal? A autoridade não está nem um pouco ligada à questão de formação, de diploma, pós-graduação, mestrado, doutorado. Não tem nada a ver com isso. Muitos estudiosos dizem por aí que a autoridade ela está ligada a resultado. Você é o conselheiro proativo, o conselheiro acima da média, que veste a camisa e faz as coisas? Mostra quais resultados você está tendo. Quais foram as distorções que vocês listaram, que vocês estabeleceram ali um plano de ação, vocês começaram a colocar em ação e começaram a ter resultado. Então, mostra com atitude, com resultado, com posicionamento. Sabe, Laura? Então, assim, para a gente finalizar aqui, a mensagem que a gente tem que deixar para essa galera que está aí é que o seguinte, o tempo vai passar, as coisas vão passar, né? Nós temos aí muitas crianças e adolescentes, famílias precisando da competência de vocês, do conhecimento de vocês, da atitude de vocês, da fiscalização de vocês, da cobrança de vocês para mais políticas públicas. Então, nós precisamos nos revestir disso e tentar ajudar mais, não só o órgão em si, mas a comunidade num todo, a enfrentar tantas demandas que tem, porque a gente sabe os desafios que os municípios têm. Nós temos conselhos tutelares, municípios que não têm CREAS, nós temos municípios que não têm um monte de equipamento que são necessários, que são fundamentais, para que, de fato, a família seja promovida, receba o apoio necessário. Então, cadê os conselhos tutelares que, ao invés de ficarem falando mal um do outro, por que vocês não se unam em prol disso, em prol de cobrar do CMDCA políticas públicas, em prol de assessorar o Poder Executivo local na elaboração ali dos orçamentos? Tem tanta coisa para fazer, tem um monte de instituição, tem um monte de entidade de atendimento que não está oferecendo as instalações devidas. Tem um monte de adolescentes e crianças que estão dentro das instituições de acolhimento, que estão fora da escola e que muitas das vezes você nem sabe disso, porque você não foi lá fiscalizar para saber como é que está, se as instalações estão perfeitas, se estão recebendo um ótimo atendimento, se a equipe técnica da entidade está cumprindo com o rol lá do artigo 92. Então, tem muita coisa para fazer. E vocês só vão conseguir resultados se unindo. Se unam. Laura, vou passar para você fazer as suas considerações finais, para a gente encerrar essa live aqui. A gente gosta muito de falar, é um assunto que a gente, assim, gosta de falar, porque a gente ama o órgão Conselho Tutelar. Eu já disse isso aqui, que eu me encontrei profissionalmente estando na função, e tenho, sim, o projeto, o objetivo, né, de estar aí continuando ajudando essa galera por meio de mentorias, treinamentos, consultorias. Então, dá aí as suas considerações finais para a gente encerrar aqui essa super live. Ok. Então, mas é isso aí que você está colocando, só reforçando. Quando a gente fala de poder do colegiado, a gente tem que entender, antes de mais nada, que poder não está falando do autoritarismo. O poder está falando da autoridade. Mas a autoridade só se consegue, de fato, fazer valer quando o município entende que você tem um colegiado que seja coeso. Coeso nas ações, não coeso no pensamento individual, porque cada um pensa de uma forma distinta, como a gente tem falado aqui. E ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas respeitar a opinião do próximo é importantíssimo. Enquanto a gente não tiver, de fato, conselhos tutelares que tenham esse tipo de pensamento, o pensamento de, opa, peraí, não é o meu
não é o seu, é o nosso, e o nosso é a infância e adolescência dentro do município, a gente ainda vai continuar. 31 anos, daqui a menos de um mês, fará o Estatuto da Criança e Adolescente. Daqui, quando a gente estiver completando 62 anos de ECA, a gente vai estar falando sobre a mesma coisa. Não que seja ruim, mas a mesma coisa. O poder do colegiado. O colegiado precisa entender, de qualquer conselho tutelar, que o mais importante é que, para deliberar, é necessário se conversar. Se não conversa, se não tem diálogo, infelizmente, não tem nada. E aí a gente tem essas coisas que acontecem aí, não é? Que chegam a ser até vergonhosas. Dia desses não, um tempo atrás, bastante tempo atrás, estamos em 2021, há 4 anos atrás, 2017, eu fui procurado, né, por uma conselheira que ela foi ameaçada de morte por contratação de um pistoleiro que um outro conselheiro tutelar contratou para matá-la. Para a gente ver o nível que a gente está. E, assim, por uma rusga, por uma coisa boba, um desentendimento bobo, tá? Então, assim, a gente vive uma situação muito complicada. Infelizmente, o órgão conselho tutelar, ele tomou uma forma que ela foi impensada. Ela veio para uma forma que não foi pensada no início. E hoje, estar conselheiro tutelar, para muitos, é ter poder. Por quê? Você tem o poder, sim. Você tem o poder até de determinar algumas coisas que vão tanto abençoar a vida de alguém, como também vão amaldiçoar a vida de alguém. O conselho tutelar, ele tem o poder de indicar para o judiciário, até que aquela família não tenha mais nenhuma condição de ficar com aquela criança, com aquele adolescente, e aí há uma destituição do poder familiar. O conselho tutelar tem o poder de determinar o acolhimento, de determinar a família extensa, a aplicação da medida da família extensa, entre outras coisas. É muito poder na mão de pessoas que, infelizmente, não estão preparadas para tanto poder. E aí eu termino, né, fazendo aquela fala do Ben Parker, que é piegas, mas é uma fala que é muito importante para esse momento. Quando ele estava, antes dele morrer, ele fala para o Peter Parker assim: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Quero agradecer a cada um de vocês que esteve aí, né? Eu combinei com a Larissa que nós fala muito, é um mineiro, uma mineira e um carioca, né? Um pão de queijo e um ovo frito que fala demais. Mas a gente combinou que ia terminar por volta ali de umas 8h50 por ali. Quero agradecer muito a vocês por dividir esse espaço com a gente. Creio que foi uma live que ela talvez não tenha sido muito técnica, mas eu acho que a reflexão ela é tão importante quanto as pontuações técnicas para que vocês possam entender que assim é necessário sim uma mudança. É necessário se entender que o colegiado é a coisa mais importante que existe dentro de uma sede, mas o colegiado ele tanto pode levantar quanto ele pode derrubar também todo mundo. Me sigam aí no Instagram, eu tô aí, @LauraTrindade1, qualquer coisa a gente está no Instagram, a gente está no TikTok, a gente está no YouTube, a gente está aí em tudo quanto é lugar. E enquanto a gente não tomar vacina, a gente vai usando máscara, se cuidando, mas semana que vem eu tô tomando vacina em nome de Jesus. Um beijo enorme no coração, obrigado Larissa, e estamos sempre aqui à disposição. Pessoal, eu que agradeço. Lauro, muito obrigada pela parceria de sempre, por estar dividindo aqui mais uma vez essa live com a gente. A gente trouxe aqui um tema muito importante. E eu quero terminar essa live falando o seguinte: um conselheiro sozinho, ele não consegue nada. Mas um colegiado coeso, ele consegue o que ele quiser. Então, o poder do colegiado está na união, está na parceria, está na empatia, está na divisão de tarefas. Então, pessoal, se unam, busquem conhecimento, se entendam, dialoguem, busquem formas alternativas para vocês se empoderarem, para vocês se fortalecerem cada vez mais, tá? Um beijo no coração de vocês, uma excelente semana, que Deus os abençoe. Amém. E que a vacina possa chegar até nós, se Deus quiser, ok? Qualquer um. Pessoal, só quero boa noite, fiquem... Eu também. Eu tô doida, mas eu ainda vou demorar um pouquinho, mas eu tô, como se diz, Deus que vai abençoar e a gente vai conseguir. Amém. Lauro, muito obrigada. Pessoal, boa noite a todos vocês. Que Deus os abençoe, uma excelente semana. Estamos aqui à disposição de vocês sempre, tá bom?
Até a nossa próxima live, se Deus quiser. Laura, obrigada, viu? Tudo de bom. Nada. Igualmente.